Fala pessoal, como é que estão? Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar aqui sobre a vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o Mirassol por 2-1. O Mirassol que é a principal armadilha, né, desse Campeonato Brasileiro, pois, primeiro, é o menor time da competição, né? Então, assim, você já gera aquela expectativa de que vai vencer aquele time. E outra, né? Quando você pega ali Flamengo e Mirassol, você já aponta, bom, pô, a distância tá grandona, tal, não sei o quê, vai ser um jogo fácil, assim como com o Flamengo, tá todo mundo pensando assim. Só que os caras estão muito bem posicionados na tabela e apenas 2 clubes venceram o Mirassol até esse primeiro turno. Então é aquela armadilha, que vai ser fácil. Não, não é fácil. O time está muito bem organizado e o Flamengo consegue vencer o Mirassol e é apenas o terceiro clube a vencê-los. Eles têm uma característica, joga, mas também permite jogar. Então com isso até o jogo vai ficar aberto, embora em alguns momentos você vai precisar ter um pouquinho mais de atenção ali, porque eles vão te atacar. É um jogo interessante. Quando a gente fala assim, é um jogo interessante, né? Sobre o completo, sobre um todo, é um jogo interessante. Acaba exigindo, né, situações ali, fases do jogo, por exemplo, que o Flamengo teve uma certa dificuldade, aí você tem que tentar ajustar ao longo da partida. E Mirassol à parte, não importa quem era o time, ontem o Flamengo tinha que vencer. Vem de uma eliminação de Copa do Brasil. Então você sabe, né? Para tentar entrar naquele circuito de estabilidade emocional, você vence o jogo pós-eliminação, mantém, né, a liderança do campeonato e mais, pela primeira vez na sua história, você está vendo o Flamengo alcançar 40 pontos em 18 jogos. É na primeira vez na sua história. Por exemplo, se o Flamengo vencer o Sport, é porque infelizmente os jogos já acabaram não tendo essa sequência, né? Se o Flamengo faz o jogo contra o Sport e vence o Sport e chega a 43 pontos no primeiro turno, é a maior campanha na sua história no Campeonato Brasileiro. O Flamengo nunca fez 43 pontos num turno de Campeonato Brasileiro. Mas agora não vai ter o jogo do Sport, já vai mudar bastante a tabela, mas o Flamengo então vai fazendo aí a sua campanha histórica. E se você parar para pensar que foram então 18 jogos, 50 pontos, 54 pontos disputados, conquistar 40, tá alto. Campanha de título, sem dúvida nenhuma. Então chega junto aqui, amigo rubro-negro, vamos falar aqui sobre essa vitória, muito importante, vitória do Flamengo sobre o Mirassol lá no Maracanã. Estivemos lá no Maracanã e pudemos acompanhar. Para começar, eu quero mostrar para vocês, o Flamengo... O Felipe tem ali algumas mexidas, né? Porque tem alguns jogadores estarem fora tal, e outras opções. Então ele tem um quarteto mais à frente um pouquinho diferente, né? Com o Plata na direita, Lino na esquerda, Pedro e o Arrascaeta volta a jogar com o Pedro. E quando o Flamengo não tem a bola, o Arrascaeta volta a estar ao lado do Pedro, não fazendo aquele lado esquerdo, né? Como a gente viu até em alguns jogos, por exemplo. Então o Arrascaeta retorna para jogar ao lado do Pedro quando o Flamengo está sem bola para marcar a saída do adversário. Nessa fase até é quando o Flamengo tem dificuldades no início da partida. Vamos aqui pro lance da partida. Cobrança aí de lateral longa e aí vai lá o Brasil de 70, né? Uniforme diferente, né, cara, do Mirassol. O Flamengo recupera, essa sustentada é excelente, sustentador do Pedro, vai pro Plata, vai pro Lino, vai pro Arrascaeta, jogada muito bem combinada dos 4 pro time entrar fazer essa progressão bem rápida, né, em período de transição. Abre lá pro Lino e aí tem a proximidade, e aí, quero falar do Emerson Royal e mostrar um dado importante para vocês aqui, do Emerson Royal, que acabou perdendo aí a bola, conexão rápida agora pro Mirassol. A dupla dos Léos aí, vão sair jogando. O Léo Ortiz conduz bem pro lado direito, tenta forçar, erra, recuperação, tentar forçar agora do Flamengo, né? O perde e ganha. Aí vem Estava saindo muito bem. O Mirassol saiu muito bem. O Flamengo tem uma dificuldade grande no início da partida para conseguir fazer essa recuperação. Na ocasião fez, perdeu, pegou de novo. Essas indas e vindas. Mas no início da jogada, importante... Se o Flamengo estiver sendo pressionado, tiver um desafogo, esse desafogo ser o Pedro, ele conseguir vencer essa bola. Ele tem que vencer essa bola. Conseguir, no mínimo, escorar para um companheiro, como ele fez nessa jogada. Essa jogada foi boa. Escorou, Plata já abriu para o Lino, Lino associou com a Arrascaeta, abriu, o Flamengo sai daquele período logo de progressão, já inicia uma transição, aí por mais que ao longo da jogada acabou perdendo, mas não importa, conseguir desafogar.
Porque esse pode ser um grande diferencial. Um grande diferencial para o Pedro é ele conseguir ser essa referência quando o Flamengo conseguir jogar essa bola mais longa, por não conseguir sair curto, que vai ser a prioridade, mas quando ele sair longo, o Pedro conseguir escorar, o Pedro conseguir vencer essa bola, segurar essa bola, ou nessa, para mim, foi muito correto, esse apoio frontal, né? Não precisa nem de segurar. Já veio, com o peito mesmo, já escorou pro companheiro que tá vindo de frente e a jogada vai se desenvolver. E aqui, nessa jogada, você viu, né? O Emerson Royal passando, né? Depois ele acabou fazendo uma besteira ali, né? Mas ele passou pelo lado direito. Então vamos para uma outra jogada, que aí fica melhor pra gente ilustrar o que acontece aqui. Vamos lá, ó. É falta aqui pro Mirassol, jogada aí ensaiada. Abre pelo lado, pra tentar aí, ó, individualmente. É o Reinaldo, né? Experiente Reinaldo. Tentar. Aí o Rossi vai lá, pegou. Quase deu uma espalmada. Aí vai na velocidade. Era o Lino. Muito boa conexão pro Lino. E é uma boa saída, hein? O Lino tem velocidade, tem habilidade. Abriu pro lado esquerdo pro Lino. Chegou a galera da frente. Arrascaeta. Veio o Alan, ultrapassagem do Emerson. Aí o Alan resolveu. O Alan tá resolvendo chutar, né? Vai sair um gol. Uma hora vai sair. Mas que ele tá resolvendo dar uns chutes assim. E é engraçado que nesse lance, eu não sei se você reparou. Vou botar de novo. Olhem pro Arrascaeta. O Arrascaeta que toca pro Alan. O Arrascaeta nitidamente faz isso aqui, ó. Fica apontando que vai passar o Emerson, né, nas costas do Alan. Aí o Alan resolve fazer a finalização. E essa ultrapassagem do Emerson, ela é importante para dar pro Flamengo aquele equilíbrio, pois o Plata vai fazer a diagonal e vai ter alguém para fazer essa ultrapassagem pelo lado direito. E o Flamengo estava tendo uma certa ausência, a gente vinha conversado sobre isso, né? Era uma característica desse Flamengo 2025 com o Wesley. Os últimos jogos não estavam acontecendo, com o Varela não estava acontecendo e tal. Ele foi e conseguiu fazer isso. A nossa impressão acabou sendo confirmada. Esse aqui é o mapa de calor, né, do Emerson Royal. Como vocês estão vendo ali, ó, na entrada da área pelo lado direito, tem ali uma mancha, né? Então, assim, teve bastante participação e, de fato, ele chegou bastante naquele terço final do campo, tentando criar jogadas, fazendo cruzamentos e tal. E aí é uma característica, né, técnica ali dele, junto com uma condição física, ele chega com mais perna, né? Então consegue fazer um movimento de cruzamento com mais força, tentando caprichar um pouco mais nesse movimento. Vamos seguir aqui, ainda tem os gols do Flamengo para mostrar para vocês e tal. Só pedir para você deixar o seu like, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, tá? O amigo rubro-negro que ainda não deixou a sua curtida, deixa a sua curtida, que é muito valor, muito importante pra gente. Se inscreve aqui, cara, no nosso canal. Você que ainda não tá inscrito no nosso canal, diariamente a gente fala aqui sobre o nosso Flamengo, trazendo as notícias, informações, análise, opinião. Então chega junto aqui com a gente, deixa aí a sua inscrição e deixa o seu like nesse vídeo, que é sempre muito importante, tá bom? Como vocês viram ali, né, o Samuel Lino, pô, cara, é o cara pelo lado esquerdo que mais tem ações de enfrentamento. E tecnicamente é um jogador que tá bem e fisicamente também se apresentou muito bem ao Flamengo, né? Desde a sua primeira cartão de visita ali e agora jogando uma partida, né, por completa, bem fisicamente, ajudando muito também defensivamente. Agora, óbvio que na parte ofensiva, quando ele tem o seu maior destaque e ele vai pra cima do marcador, ele vence a grande maioria dos duelos, tá desenvolvendo, tá gerando muito jogo, o Lino por ali. E com isso, graficamente, o time do Flamengo mostra muito mais jogadas produzidas pelo lado esquerdo, como mostra nesse gráfico, do que por dentro ou pelo lado direito. E pelo lado esquerdo tem essa autoria, né? Essa assinatura, vamos dizer assim, do Samuel Lino. Por exemplo, uma jogada como essa aqui no segundo tempo, né? É uma saída que o Flamengo tem rápida, próxima ali à área, ele consegue. Nesse 1 contra 1, ó, vai sair do primeiro, sai do segundo, já arrisca uma finalização, vai sair um gol do Samuel Lino. E em breve, além de sair um gol do Samuel Lino, vai sair também um belo gol do Samuel Lino. Isso aí é nítido. É nisso, ele vai fazer gols ali e entre esses gols que ele vai fazer, um vai ser um gol bonito, porque ele tá produzindo jogadas individuais, driblando um marcador, 2, 3, uma boa finalização após essa jogada. Então assim, tá encaixando muito bem, inclusive para as necessidades do Flamengo. O Lino que participa, né, do gol do Flamengo. O gol do Flamengo começa ali pelo lado, né, com ele faz o cruzamento e o Léo Pereira, de cabeça, abre o placar para o Flamengo, 1-0 no Maracanã no primeiro tempo, um gol importante para o Flamengo, importante também para o Léo Pereira, né, que vai vivendo essas emoções ao longo da temporada, né, alguns lances lá atrás esquisitos, apesar de estar bem, fazendo uma temporada boa, mas tá
alguns momentos mal, e aí lá na frente, fazendo seus gols também, ele vai vivendo aí uma fase de protagonismo. Tá aparecendo bastante nos resultados finais, né, do Léo Pereira. No segundo tempo, é engraçado, né, pois tem duas partes do segundo tempo, né. Tem a primeira parte do segundo tempo e tem a parte final, né, do segundo. Cara, o Flamengo dessa primeira parte tá ali, tá bem e tal. Do segundo, e aí vai, né, alguns apontamentos ali, substituições do Felipe, o meio de campo, né, foi o Alan e o Everton Araújo, proteger, né, o Flamengo tentar se proteger um pouco mais ali por dentro, e aí passa muito por esses dois jogadores, substituir, né, substituições no meio de campo, entre, né, algumas dessas substituições, ou melhor, não substituição, a não entrada do Saul caracterizou nitidamente que o Felipe Luiz não o vê na posição, né, desses dois volantes. O Felipe Luiz está vendo o Saul pelo lado direito, como era na função do Gerson, e aí quem acabou entrando foi o Luiz Araújo. Então, para aquela posição ali é o Plata, é o Luiz Araújo, o Saul, fica nítido. Por coincidência, a nossa impressão se confirmou, né? O Felipe Luiz, na coletiva de imprensa, falou exatamente isso, e falou exatamente que nós havíamos feito o vídeo, né, anteontem, sobre o funcionamento do Saul, deixou bem claro. Então o Felipe Luiz acabou externando isso. Então com isso fica com um elenco curto hoje, por aquilo, né? Você tem o Pulgar, Jorginho, De La Cruz também, o Felipe vê nessa função, Alan e Everton Araújo. Dessas 5 opções, o Flamengo tá usando a quarta e a quinta, né? E aí fica com os dois, o Saul não entra ali e tu vai tendo as necessidades, né, do time. Mas só que no primeiro tempo, na parte inicial, vamos dizer assim, né, o Flamengo faz o segundo gol. Já num momento que estava perigoso, o Mirassol, o Flamengo começa ali apertando a saída, no segundo, nesse momento, aperta melhor do que na primeira etapa, recupera a posse da bola, abre ali com o Arrascaeta, perde, Lino recupera, vai, volta, nessa tem a chegada ali boa do Alexandre pro Arrascaeta, que tá um belíssimo passe, né, cara, com qualidade pra caramba, lá para o Plata fazer aí o segundo gol do Flamengo, o que parecia para nós rubro-negros seria o gol da garantia dos 3 pontos, da tranquilidade, né? Nesse momento o Felipe já estava promovendo algumas mexidas, o Plata acaba fazendo a função de jogar um pouquinho mais como um atacante, sai como esse meio atacante pelo lado, entra mais como um atacante, pois o Pedro, né, acabou saindo já nesse momento para a entrada do Luiz Araújo, para jogar um pouco mais aberto. Então parecia que, opa, 3 pontinhos, né? Maracanã num clima bom, tal, lanterna no celular, né, aquele negócio todo. Só que aí o Mirassol continua, o Mirassol, né? O Mirassol não se trancou, o Mirassol não foi, né, ficar jogando todo lá atrás, não fica dando pancada no Flamengo. É o time que queria jogar também. Teve a lei do ex com o Gabriel Jamal, né? O Flamengo não escapou da lei do ex. 2-1, tal. Só que no final, e até pelas necessidades do Flamengo dentro de campo, o Flamengo não estava conseguindo controlar, né? Pô, tem que tentar controlar mais esse jogo, né? Ter mais ali a posse para se defender, né? Segurar, se defender com a bola, né? Não estava conseguindo. E aí começou uns flertes lá do Mirassol, tal, bola aérea. Cara, o Rossi tá sentindo o fuso horário da bola, né? É o fuso horário da bola. Porque ele tá num horário e a bola tá em outro tempo, irmão. Caraca, umas saídas malucas. E aí quase ali deu um susto no finalzinho ali. Porque de saída de gol. Assim, o Rossi com tempo de bola ruim, a verdade é essa. Tem que jogar com relógio, tá perdendo a hora. E aí garantiu a vitória do Flamengo com essa emoção no final. 2-1 pro Flamengo. Agora, cara, é a Copa Libertadores, né? O Flamengo, então, da Copa Libertadores, não tem o Pulgar, não tem o Gerson e não tem o Arrascaeta. O Arrascaeta tá fora desse jogo de ida, né? O Carrascal não entrou, segundo a informação do Felipe Luiz na coletiva, que o Carrascal ainda defensivamente não fez aí muito trabalho para encaixe, e se desencaixar vai desencaixar. Então, assim, o cara tem que entender o mais rápido possível qual é o encaixe de marcação do Flamengo. Se ele não conseguir apertar, vai estourar lá atrás, porque quando um sobra, dá ruim. Para funcionar, tem que todo mundo. Então o Carrascal, segundo a informação do próprio Felipe, né, ele falou, foi por esse motivo, não entrou. E aí vamos ver como é que vai ser esse Flamengo contra o Inter. Mas a gente vai falar bastante. Eu deixo sempre convite para você chegar junto aqui com a gente. Mas falando de Brasileirão, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Agora a galera já vai entrar para o segundo turno. O Flamengo tem um jogo a menos, importante, né?
e garantindo a vitória sobre o Sport, ele teria então a sua melhor campanha da história. De qualquer forma, o Flamengo já tem. Em 18 jogos, ele nunca havia chegado mais do que a 40 pontos. Então o Flamengo tem uma grandíssima campanha aí nesse ano de 2025. Bom, grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, você que ainda não deixou, deixa a sua curtida e a gente vai se vendo. Domingão, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você, papai rubro-negro, e para você, filho rubro-negro. Um forte abraço aí também para o seu pai e para toda a família, tá bom? Felicidades, saúde para todos, grande abraço, tamo junto, valeu!